Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Exponha-se e hoje com dois convidados especiais. O primeiro, mais conhecido como o professor de oratória. É um prazer ter você aqui, assim, de várias pessoas que eu estou no podcast. Você é que eu sou mais fã realmente e fico te stalkeando para tentar aprender um pouco mais. Poxa, fico feliz, mas aí o pessoal vai ficar com ciúme, né? De falando assim. Mas, muita gratidão pelo elogio. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Giovanni Begossi, vulgo, é o professor da oratória. Eu esqueci de trocar a máscara de braço, melhor você ficar aqui, né? Que daí você lembra. E eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Hoje a gente vai bater um papo sobre comunicação, oratória, outras coisas também. Porque temos um especialista aqui em marketing de influência, marketing digital e atriz também. Então, o papo promete. Juntou tudo e deu nisso aqui. Isso. E a segunda convidada, deixa eu te apresentar, a Catarina. Tem uma agência de marketing, é social media, ela trabalha em tudo. Tudo que for de marketing, de propaganda, ela está inserida. Muito obrigado por ter aceito o convite. Desculpa não ter dado tempo de você se preparar, mas é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em poder estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho e o trabalho da Viés Agência, que hoje é a minha empresa. A gente conta aí com mais de 485 modelos e influenciadoras. E estamos aí trabalhando em várias áreas, mas o nosso carro-chefe é o marketing de influência. Que legal. Pois vamos lá. Me explica, porque a dúvida minha é essa. Porque tu é formado em Direito, certo? Sou. Então tu tinha uma vida teoricamente comum, tradicional, até pouco tempo. Como é que isso mudou? Como é que tu parou um dia e falou, vou largar tudo isso, porque assim, quem estuda sabe o quão difícil é chegar lá. Você se formar, você conseguir um emprego bacana, você se especializar, você fazer diversas pós-graduações e você tomar a decisão de largar tudo isso, que foram anos da sua vida abdicado, é bem difícil. Então me explica como foi essa trajetória. Essa pergunta vindo de um médico, hein? Tá pensando em largar tudo? Você tá pensando em sair da vida tradicional? Vamos lá. De fato, eu entrei na faculdade muito porque eu não sabia que tinha outros caminhos também. Eu não tinha, por exemplo, a possibilidade de empreender. Hoje em dia a galera já tá ficando cada vez mais consciente de outros caminhos. Mas na época, eu que saí do ensino médio, não existia outra possibilidade a não ser entrar na faculdade. Assim, ou você vai ou você é burro. Se você não tá na faculdade, você é um vagabundo. Meu Deus, o que você tá fazendo? Você é idiota. Tem que ir. E daí, como eu tinha que ir, eu tive que escolher alguma coisa. Eu acabei entrando em Direito. Por incrível que pareça, eu entrei em Direito porque eu perdi o prazo para entrar em teatro. Eu queria muito ir para teatro, porque eu fiz 2 anos de teatro no ensino médio. Só que daí eu perdi o prazo, eu não vi que tinha esse prazo de prova prática. Acabou que eu fui para Direito. Em Direito eu gostei muito. E de fato, poxa, eu fiquei 6 anos na faculdade, porque eu tive 1 ano de intercâmbio na Europa. E foi assim, super transformador para mim. Só que qual que foi a grande jogada? Desde 2014, foi quando entrei na faculdade de Direito, até 2021, que foi quando eu me despedi da advocacia, já tendo advogado 2 anos, o que eu fui percebendo? Chegou em 2021 mais ou menos, estava advogando em São Paulo, e eu olhei para trás da minha trajetória e eu percebi que, na verdade, o que eu tinha estudado nos últimos 12 anos era comunicação. Era essa a minha verdadeira paixão. Eu percebi que eu tinha feito 2 anos de teatro no ensino médio. Lá na faculdade de Direito, eu me apaixonei por um esporte chamado debate competitivo. Argumentação e oratória. Fiquei 5 anos e meio nisso, ganhei muitos prêmios disso. Quando eu fui para Portugal, eu fiz parte dos Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar discurso, e comecei a ensinar oratória. Meu primeiro curso de oratória foi enquanto estudante. Lá em Portugal, eu cobrava para dar aula de oratória e a galera comprava. Eu já dava aula para doutor, os caras já tinham doutorado, e eu dava aula de oratória, ainda era estudante intercambista. Comecei a ensinar oratória lá, foi a minha primeira experiência com empreendedorismo. Aí eu voltei pro Brasil, fiz muitos cursos de oratória, acabei me tornando bicampeão brasileiro de oratória. Aí, em 2021, eu não estava muito feliz com a advocacia, porque eu tava trabalhando 8 horas por dia num trabalho que eu não me identificava nada. Eu estava trabalhando com recuperação judicial de empresas, era um tema confusão grande, viu, técnico, de direito empresarial. Eu nem gostava de direito empresarial na faculdade, mas me meti nisso. Por quê? Porque eu pensava sempre no dinheiro. Nossa, onde é que eu vou ter a oportunidade de ganhar mais? Depois que eu fui ganhando essa maturidade de, poxa, não é topa tudo por dinheiro, né? Que senão você perde a sua saúde mental. E era o que estava acontecendo comigo. Tava perdendo cabelo, tava extremamente infeliz, ansioso. Eu lembro que o computador tava assim, eu tinha que fazer um trabalho que era pra hoje, não pode ficar pra amanhã, tem que ser pra hoje. E eu travava.
Simplesmente travava. Eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não conseguia. Eu levantava no apartamento, ficava andando de um lado pro outro. E foi assim. Até que cheguei numa conclusão. Cara, eu tenho esse know-how de oratória, bicampeão brasileiro de oratória, tenho todos esses anos de estudo. E se eu tentar ensinar oratória online, curso online de oratória, como uma segunda fonte de renda? Sim, só pra ver o que acontece. Comecei. E eu fiz um pouquinho e eu já me apaixonei. Eu falei, caramba, é isso. Aí quando eu percebi que era isso, eu falei, eu vou... Aí foi a doideira, né? Porque a maioria das pessoas não toma essa decisão. Aí eu cheguei e falei, eu vou largar a advocacia e cair de cabeça no digital. Nossa, eu demorei pra falar pros meus pais, por exemplo, que eu tinha saído da advocacia, porque eles não iam entender. Não, meu pai ia me internar. Ele falando, não, meu filho, tá acontecendo alguma coisa, tá usando droga, tá alguma coisa errada. Imagina aí, 6 anos do curso de Direito, eu fui aluno laureado, literalmente melhor aluno da turma, numa faculdade federal, intercâmbio na Europa, 4 anos de estágio, 2 anos advogando. Eu tava assim na minha carreira jurídica, de repente o cara sai do nada. Teve gente que falou, nossa, o Giovanni largou uma carreira jurídica de sucesso pra ser coach e vendedor de curso. Nossa. E, nossa, no começo, quando você faz aqueles posts que não tem curtida, que não tem salvamento, julgamento lá em cima, aí foi punk. Só que conseguindo passar por esse momento inicial de provação, por esse deserto real, assim, no digital, que foi foda esse início. Só te interrompendo um detalhe. Como foi explicitamente tu chegou, pai, é o seguinte, não tem o direito lá? Pois é. Acabou. Meses depois. E eu vou fazer isso. Porque assim, se eu falo pro meu pai, explicando a tua história, eu falar, eu vou fazer isso, ele... Não, mas eu não entendi não. O que é que tu vai fazer na internet aí? Mas como é que tu vai ganhar dinheiro com isso aí? Ele não ia entender. Ele ia falar, não, isso é trabalho, isso ganha dinheiro, isso é verdade. Não estão te enganando, Matheus. Ele ia falar desse jeito. Alguém vai te dar um golpe. Então, como foi essa transição contigo? Foi tranquila, porque o que aconteceu? Eu tinha uma outra fonte de renda. Eu era professor de debates em uma empresa da China. Então eu ensinava debate para crianças chinesas em inglês. Eu disse que eu tinha esse know-how de debate competitivo. E esse trabalho foi muito legal, porque eu trabalhava 1 hora por dia e ganhava R$5.000 por mês. Então esse trabalho me permitiu segurar as pontas, entendeu? Eu não tava largado do mundo. Inclusive eu achei que eu nunca ia largar esse trabalho. Porque, cara, 1 hora por dia, pra ganhar R$5.000, eu falei assim, cara, nem que seja só pra ter o dinheiro dos investimentos, sabe? Só pra colocar na bolsa, assim, só pra brincar todo mês. E ainda mais porque eu gostava, porque era com criança, eu amo criança. Ensinar ali debate era o trabalho dos sonhos. Eu achei que eu nunca ia largar esse trabalho. Larguei esse trabalho. Porque eu percebi que 5 horas por semana era 20 horas no mês. Em 20 horas no mês, fazia muito mais do que R$5.000 no digital. Daí eu comecei a perder dinheiro dando essas aulas. Aí as coisas começaram a mudar. Mas meus pais receberam bem porque eu nunca fui esse doidão, sabe? Como eu tive um êxito em tudo que eu fiz, aí eles falaram, não, se o Giovanni tá fazendo isso aí é porque deve ter algo de fundamento. Explicação. E deu certo, né? Eu saí do direito porque eu queria fazer o 6 em 7. Já vou falar do 6 em 7? O famoso 100 mil em 7 dias. Acho que é um sonho de todo mundo, né? Quando entra no digital, cara, não tem o 6 em 7, 6 em 7. E quando eu entrei, era uma coisa muito distante pra mim. Eu olhava, nossa, tudo que eu queria era o 6 em 7. Aí eu queria pegar esse 6 em 7 pra mim. E eu larguei a advocacia porque eu fiz um cálculo. Eu vi que eu tava ganhando 75 mil por ano como advogado. Peguei meu salário, multipliquei por 12, 75 mil por ano. Eu falei, cara, 8 horas por dia e eu tô ganhando 75 mil por ano. E se eu sair do meu trabalho, eu passo 1 ano tentando fazer o 6 em 7. Depois de 1 ano eu consigo, mesmo que eu não tenha conseguido assim, ver a cor do dinheiro durante 1 ano. Mas depois de 1 ano eu tenho 6 em 7, eu tô 25 mil reais no lucro. Já valeu a pena. Aí eu fiz esse cálculo e apostei nisso. Passou 1 ano, eu não fiz 6 em 7, mas eu fiz um 6 em 30 1 ano depois, que é, 100 mil de faturamento em um mês. Depois a gente fica muito apegado com isso, 6 em 30, em 1, em 7, quer os números bonitinhos. Mas no fim das contas, cara, se você faturou em 7 dias, em 30 dias, tá ótimo. Isso. E logo depois veio o primeiro 6 em 7, meses depois, que não foi um 6 em 7, foi um 6 em 1. Aí foi 100 mil em 1 dia de vendas. Aí foi super legal. E agora a gente tá mirando no tão sonhado 7 em 1. Que daí é 7 dias de faturamento em 1 dia. Esse aí é um sonho que a gente quer realizar ainda. É muito legal a gente falar sobre essa segunda fonte de renda. Eu já vi que você tem alguns vídeos que você já falou sobre isso. Porque muitas histórias começaram assim. A minha também começou assim. É mesmo? Eu tinha estabilidade, eu trabalhava no multinacional, uma empresa que me dava milhões de benefícios. E aí, junto, eu abri a Viés.
A partir do momento que você começa a fazer, foi exatamente o que você falou, começa a fazer os cálculos, começa a colocar no papel e fala, putz, faz a relação de tempo, dinheiro, aqui tá me dando mais, e aí você vai e sai e se liberta, né? Porque você fica naquele medo. Meu Deus, será que eu saio? Meu Deus, mas eu tenho estabilidade, porque também é uma coisa muito relativa. E você vê que vingou a sua segunda fonte de renda mais que a primeira, né? É muito bacana. Tem muitos relatos de histórias assim, né? Como foi o teu início, inclusive, Catarina? Porque assim, tu é muito nova e tu morava em outra cidade, veio pra cá sozinha. Como foi essa decisão? Então, na verdade, tudo na minha vida começou muito cedo, né? Não só a Viés. Acho que isso passa um pouco mais de segurança para os meus clientes, inclusive. Eu saí de casa com 16 anos. Para quem não conhece nada da minha história, eu sou nascida em Gramado, mas fui criada em Itapema, uma cidade bem pequenininha de Santa Catarina. Vim pra cá com 16 anos com o sonho de estudar teatro. E estudei numa das melhores instituições do país, porém a área de teatro, ela é difícil, ela é frustrante. E eu sou o tipo de pessoa que não tem tempo ruim. Então não deu certo aqui, vamos pra lá. Não deu certo, porque também às vezes o não dar certo, lá na frente você vai entender que era pra ter sido daquela forma, né? Que é isso o que hoje eu entendo. Então, vim pra cá, me formei em teatro, com a pandemia voltei pra minha casa, depois voltei pra cá, me estabeleci, trabalhei numa multinacional. A minha família tem uma empresa de corretora de seguros. E aí eu trabalhei numa grande seguradora que chama HDI. Era multinacional. Qual é o seu arroba? Uma pergunta que não tem nada a ver. Catarina com C e com TH. Tá. Vieser com 2 Zs. Catarina com C com TH. Vieser. Com 2 Zs de zebra. Tá, tô procurando aqui. Achei. Então tá. E aí trabalhava na HDI e eu trabalho como modelo desde muito nova, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar como modelo no Sul com exatamente 8 anos. Meu Deus, nova demais. Então, assim, já desfilava, já fazia campanha, comercial de TV, enfim, todas as veiculações possíveis. E aí aprendi muito sobre o mercado, mas amava atuar e administrar carreira. Eu gostava mais da gestão do que de fato tá estar lá. E aí eu falei, putz, trabalhei 2 meses em uma agência que fazia esse serviço. Falei, agora tô pronta pra abrir a minha. Morrendo de medo, né? Que a gente nunca se sente pronto. A gente fala, vou arriscar. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje eu tenho 5 colaboradoras, tenho aí um time enorme. E a gente foi... O legal da Viés, que eu gosto de falar, é que a gente foi ampliando. Uma porta vai abrindo a outra, né? Então, às vezes, a gente faz um serviço que acha que não vai agregar em nada. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de trabalhar. Então, apareceu um serviço, eu só não faço se for uma coisa assim muito... Impossível. Sabe? Vamos lá, vamos fazer. E aí, uma porta foi abrindo a outra. Então, a gente começou com marketing de influência, depois a gente inseriu o casting de modelos. Então, hoje a gente faz campanha, desfile, lookbook, enfim. E aí, entrou a parte de RP também. E agora, a gente faz toda a parte de social media, né? Então, criação de conteúdo, criação de estratégia, gerenciamento de métricas, a gente faz tudo isso. Na verdade, acaba que uma área complementa a outra. Exatamente. Isso que tu falou da gente se expor e ir fazendo é algo que eu acho que eu vi o Pablo Marçal falar uma vez. Que ele falou assim na palestra dele, ó, no início, quando eu comecei... e eu comecei a dar palestra, não era porque eu queria ser palestrante, mas eu tinha que me colocar em movimento para chegar onde eu cheguei hoje. Não é que, eu amo palestrar. Não amava. Mas fazendo aquele trabalho me abria outras portas e eu ia me desenvolvendo como pessoa e profissional para chegar onde eu cheguei. Porque uma coisa vai complementando a outra. É o que eu tento trazer para minha realidade, que é a realidade dos médicos, para a gente tentar sair um pouco da bolha e fazendo outros serviços que não são comuns de médico, mas que vão te levar a um nível profissional melhor ou mais destacado que outras pessoas por conta desse trabalho. E não é que você vai deixar de ser vai se rebaixar ou vai ser um médico pior por conta daquilo, não. Aquilo vai te engrandecer no futuro. E conta um pouquinho, como é que você teve a ideia de fazer esse podcast, de vir pro digital, que é raro, né, ver os médicos fazendo isso? Assim, quando eu sou do Piauí, então eu fiz medicina, formei, assim que eu formei eu vim trabalhar aqui em São Paulo. Isso tem 4 anos e meio, acho que quase 5 anos. E daí, quando eu cheguei em São Paulo, o médico formou, clínico geral, começa a dar muito plantão. Plantão. Você já fez residência seguida assim? Não, eu cheguei, vim dar plantão. Plantão trabalhando normal em hospitais, pronto-socorro, UPA. Então, assim, trabalhava bastante. Sim, não ganhava durante minha faculdade, eu nunca trabalhei, então eu ganhava apenas mesada dos meus pais. Era classe média, ok. Então, quando eu formei e comecei a trabalhar, eu vi, poxa, um plantão é tanto. Se eu der
40 no mês, de 12 horas, vou perder minha vida? Vou, mas vou ganhar bem. Então eu vim com essa mentalidade. Trabalhei, até que eu cheguei no ponto. Querendo fazer valer aqueles anos de estudo, né, na faculdade. Aí foi onde cheguei no ponto que tu falou, que eu tava naquele topa tudo por dinheiro. Mas eu comecei a ter muita ansiedade. Eu sempre fui ansioso. Só que por ter uma vida bem equilibrada, ficava controlada. Depois, na pandemia, eu dormia assim um dia em casa. O resto tudo trabalhando. Então toda quinta-noite eu estava em casa, o resto do mês eu estava no hospital. Então comecei a não dormir mais direito, comecei a engordar, ficar triste, ansiedade, não me cuidava mais. E ver meus amigos eu via de 2 em 2 meses, ver minha família de 3 em 3 meses. Então isso tudo foi me afetando. Foi uma hora que eu falei, tenho que dar uma parada, não dá. Do jeito que está aqui, não é sustentável. Hora menos hora eu vou acabar piorando e eu não vou nem trabalhar, trabalhar 10 plantões eu não vou conseguir dar mais. Foi onde eu parei um pouco para tentar ir para o digital, para tentar realmente colocar mais minha cara no digital, tentar empreender de alguma forma, tentar pensar quais seriam as minhas outras possibilidades. E de onde que saiu essa ideia, assim? De onde você viu o digital? Chegou um anúncio para você? Como é que foi? Na realidade, eu vim acompanhando, eu sempre gostei de me comunicar e sempre gostei da exposição, na realidade. De estar lá, de estar fazendo alguma coisa. Não sei o que eu queria fazer, mas eu queria estar sendo exposto. E eu sempre observei alguns players do mercado, o Pablo Marçal, então eu acompanhava algumas pessoas. Então eu cheguei ao ponto que eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas olha eu que quero... incrível, eu comecei acompanhando o Pablo Marçal também. Pra mim ele é um cara que eu sigo há muito tempo e tento modelar algumas coisas porque eu acho que ele tem alguns insights bacanas. E o principal insight que eu acho que ele traz pra mim qual é? Não tem medo de se expor e tu não sabe onde tu vai chegar? Ok. É natural nesse momento, mas se movimenta, vamos tentar, vai tentando fazer alguma coisa, que no caminho tu vai aprendendo, tu vai falar, poxa, gostei disso aqui, opa, isso aqui eu não gostei, isso aqui faz mais meu perfil. Foi quando eu tive a ideia do podcast. Sempre gostei de conversar e essa troca de experiência é muito boa. E eu lembro que nesse tempo eu pesquisava no YouTube outros podcasts porque eu queria ver médicos mais experientes ou pessoas mais experientes para ela me falar como foi a vida dela, como foi a trajetória dela, para eu entender e meio que facilitar o meu caminho, tentar ter atalhos, falar, poxa, ele fez por esse caminho, deu certo, eu vou fazer por esse caminho porque também para mim provavelmente vai dar certo. Aí foi quando eu comecei o podcast, eu lembro exatamente como se fosse hoje. O primeiro eu vim morrendo de medo, nervoso, assim, parecia que eu tava indo pra morte, entendeu? O primeiro que você já, como host, né? Isso. Você nunca nem tinha ido em um como convidado? Não, eu não sabia nem como funcionava. Assim, e você falou, vou fazer um podcast. Eu falei assim, vou fazer aluguei o estúdio e tal, e na hora chegou o convidado, eu falei, vamos, é pra conversar, vamos conversar aí, vamos ver o que vai dar. Só que aí fui gostando, e isso foi me atraindo mais ainda, porque eu gosto dessa troca de experiência e fui recebendo um feedback muito importante dos meus colegas médicos. Falar, poxa, foi bacana aquele episódio. Eu trouxe muita gente que já fez alguma especialidade. Então, eu estava pensando em fazer clínica médica, agora eu vou fazer, porque aquele cara me deu uma visão melhor, eu tinha uma visão diferente. O outro, eu sempre tive medo de colocar meu consultório, agora eu vou colocar, vale a pena eu sair do plano de saúde. Então, eu fui começando com médicos. Depois, eu comecei a trazer pessoas de áreas fora da medicina que poderiam agregar, como vocês hoje aqui, que poderiam pegar um médico e dizer que ele pode mais, tentar ele especializar ele em outras áreas, seja na comunicação, seja na oratória, no marketing, no digital, colocar a cara no YouTube, ter coragem para vir no podcast, porque tem muito médico que não tem, que fala, não, Matheus, vou me expor e se eu falar alguma besteira e eu não sei, eu vou travar, eu fico nervoso. Então, serviu de incentivo para todo mundo, inclusive para mim. Aí foi quando eu iniciei. E hoje o meu propósito nisso tudo é tentar realmente dar voz aos médicos para eles se exporem, entenderem que o mundo mudou, sair daquela briguinha boba, que até conversei com a tua esposa, a Micarla, que muito médico tem de falar assim, poxa, ela não é médica, ela não tem nenhuma formação acadêmica e ela está ensinando como é que faz uma dieta, como é que tem um corpo saudável. A Micarla disse que vocês conversaram sobre isso. Qual produto, foi uma polêmica. Qual produto você tem que usar. E aí ela fala, a culpa não é dela. A culpa é de você, médico. Porque se você estivesse se expondo lá, eu tenho certeza que
alguma bobeira que outra pessoa falasse, ia ter o respaldo em você, porque você estava colocando sua cara a tapa, você estava como profissional se posicionando no mercado e falando... Opa, fazer igual o Paulo Musi. Vocês médicos, vocês curtem muito o Paulo Musi? Como é que é? Sim, ele é o grandão. Só que assim, ele é o grandão hoje. Se eu pegar 20 anos atrás, todo mundo julgava ele quando ele fazia o treino na bicicletinha dele lá. Falava, meu Deus, um médico fazendo isso. Hoje, depois que deu certo, todo mundo se rendeu a ele. Mas no começo, dentro da classe médica, ainda tem muito isso. Poxa, o médico vai se expor desse jeito? Isso não é coisa de médico. Eu já vi falando de mulheres. Hoje em dia, o Instagram, ele traz sua vida profissional e sua vida pessoal. E é o correto para conectar com o teu paciente. Já vi várias médicas mais velhas falando, poxa, essa menina tá fazendo isso, tá usando essa roupa, ela tá vendendo o quê? Ela não é médica, ela já tá vendendo outra coisa, o conteúdo dela tem que ser apenas técnico, ela não pode colocar um biquíni. Então, aí isso mexe, isso eu falo. E aí a menina que cresceu dentro da sociedade tradicional, foi fazer medicina, escuta isso a vida toda, como é que ela vai botar a cara e falar que ela pode mostrar o corpo dela para incentivar a outra lá a se cuidar do corpo também. Então, o meu intuito nisso tudo é tentar modificar um pouco essa visão. Entendi. Super louvável, né? E eu tenho até uma dúvida que eu queria tirar. Vamos fazer uma consultoria gratuita aqui com a Catarina. Seguinte, tem muita gente querendo fazer publi, eu não sei quanto cobrar. Ave Maria. Como é que faz isso? Porque assim, eu não sou influencer, eu sou infoprodutor. Aí eu não sei exatamente como que eu lido com isso. Então, na verdade, assim, a gente sempre aconselha a galera que tá começando, ou a galera que já tá no mercado, porque assim, tem muita gente que tá no mercado e não cuida dessa parte burocrática, jurídica, tudo certinho, né? Então, assim, procurar de fato uma agência ou uma assessoria que cuide da tua carreira de forma de fato singular. Porque a gente vê muitas marcas, inclusive agora há pouco tempo deu uma polêmica com um óleo de pele que chama Rosa Selvagem. Eu não fiquei sabendo, o que foi isso? Uma grande polêmica, que saiu uma informação no site sobre o registro deles da Anvisa, quem era o médico responsável, enfim. E muitas influenciadoras divulgavam esse produto. E deu um grande bafafá. E muitas delas perderam muita credibilidade com o público que acompanha elas. Então, assim, muitas delas... Porque o produto era ruim? Na verdade, o produto não tinha a... Liberação da Anvisa. E eles tinham uma médica que constava o nome e o CRM no site... E alguma pessoa entrou em contato com essa médica e a médica falou que não tinha nada a ver, que não sabia o que era, que simplesmente estavam usando. Falando, não, nem conheço. Exatamente. Então, assim, a gente tá falando de influenciadoras como Virgínia Fonseca, Yasmin Castilho, influenciadoras gigantes do nosso país, né? Então, assim, tem uma assessoria, mas às vezes a assessoria não cuida de fato. A gente trabalha com muitos restaurantes e médicos, por exemplo, no marketing de influência. Eu conto nos dedos quais são as agências que têm os alvarás e enfim, o CRM, toda a documentação certinha dos médicos que trabalham, sabe? Então, assim, uma parceria, uma publi, ela vai muito além, de fato, do post. Essa parte do bastidor precisa ser cuidada de forma muito atenta. E tudo feito de forma muito segura, sabe? Esse acerto de contas também é legal, tu ter um assessor. Vai depender de muitas questões. Depende do tamanho da marca, depende das métricas do teu Instagram, depende de qual vai ser esse formato de publi, né? Como ele vai ser feito, quanto vai demandar do teu tempo para criar essa publicação. Enfim, vários fatores. Aí de passar um valor meio assim, carimbado. Mas isso é muito importante, porque eu trabalho na coordenação de alguns hospitais e parece uma coisa boba que você tem que conferir se o médico é médico, mas às vezes passa despercebido. Tem que conferir se o médico é médico. Porque aí a pessoa fala, não, sou médico, tal, e você confia, você olha no Instagram, tá, a foto lá, tudo bonitinho, você confia. Mas a gente já teve alguns problemas, a gente descobriu, poxa, não era. Tá entendendo? E aí você tem que ir atrás e falar, entendeu? Aí a pessoa vai e some no meio do mundo. De você puxar, ir no site do CRM, puxar, ver se o registro dele tá ok, se ele existe, se bate, porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa pega o registro de outra médica lá do Rio Grande do Sul. Entendeu? Aqui em São Paulo eu não vou saber. Então ela manda a identidade, manda tudo. Eu não tenho um contato pessoal com ela, porque contratado tudo por celular. Ela bota a foto lá no WhatsApp e passa. Ela fica meses até alguém descobrir. Então é sempre bom você verificar, ver realmente se faz sentido. E o pessoal faz isso pra quê? Pra dar plantão. Nossa, mas uma pessoa que não é médica dando plantão. Fazendo o quê lá? Pois é. Esses últimos dias aqui, foi pego um médico no Ceará.
Deve ser o desespero, né? Precisando de dinheiro, alguma coisa assim. Isso, mas tem gente... Mas a pessoa, pelo menos estudante de medicina... Não, moço. Tipo, é mecânico, vai fazer isso, vai fazer o quê lá tem no hospital? Gente, nesse mundo, moço, tem gente que é desenrolado pra tudo. Tem nesse mundo. O casos que eu mais vi, a pessoa, ela conviveu com um médico, ou conviveu com alguns parentes médicos, ou era enfermeiro, ou era técnico, e estava lá há muito tempo já dentro do hospital. Então via a convivência de um pronto-socorro, de como funciona, de qual medicação passar, pá. Então de tanto ver, ela vai lá, rapaz, vou tentar. Aí vai pro interiorzinho, tenta, beleza. Aí no começo, obviamente, como tudo na vida, ela vai errar bastante. E aí vão descobrir. Descobriu, ela some de lá, vai para outro interior. Na quarta vez que ela estiver fazendo isso aí, ela tá sabendo o beabá. Então ela já consegue se passar realmente por um médico. Ela já consegue realmente chegar na consulta e a pessoa fica, será que é tal? Mas não, tá bonitinho, tá arrumado, tal, bem alinhado. E no mundo digital também tem muito, né? Porque assim, a gente tava falando dos médicos que têm a vergonha ou o receio de se expor, justamente para manter esse padrão, enfim, de ser o médico. E aí eles acabam, infelizmente, perdendo lugar para essas pessoas que não são médicas e não têm medo de se expor. Isso. Porque aí você abre o Instagram de um médico que não se expõe, que não, enfim, né, não explica, não dá acesso à informação para os pacientes, clientes, e você abre o Instagram de uma pessoa que não é médica, mas não tem esse medo de expor, às vezes parece que a pessoa passa muito mais credibilidade do que essa pessoa que de fato é estudada, simplesmente pelo medo de se expor. E tem algo que eu escutei já um colega meu falar, esse é um dos colegas mais inteligentes que eu tenho. Hoje ele é cirurgião de aparelho digestivo. Ele foi o melhor na escola, no ensino médio. Foi o melhor no vestibular. Fez estadual. Sim, sensacional. É um cara que me ensinou muito. E quando ele acabou tudo isso, eu trouxe até ele no podcast, eu conversando, falando, não adianta tu ser tão bom como tu é se ninguém saber que tu é bom. Então, se tu não abrir teu Instagram, porque ninguém vai bater na tua porta e vai pedir pra fazer uma cirurgia contigo, porque nem sabe quem é o Danilo. Aí ele falou, Matheus, apesar de saber que eu tô errado, mas me dá uma tristeza, me dá uma raiva quando eu sei que eu estudei tanto tempo, estudei uns 12 anos da minha vida, foram abdicados para isso. Eu sei que eu sou muito bom e eu vou ter que botar minha cara no digital e tá gravando histórias todo dia para conseguir paciente. Ele falou, eu sei que eu tô errado, mas isso me chateia, isso me deixa assim triste, como se eu estivesse teoricamente me rebaixando, mas eu sei que o mundo mudou e é dessa forma. Então, essa é a visão que muitos médicos têm, de achar que ter que ir pro digital, ter que gravar um stories, ter que vir no podcast, ter que produzir conteúdo é algo que vai te rebaixar como médico. De falar, poxa, eu sou médico, eu não devia precisar disso. Só que isso, irmão, era 20 anos atrás. Hoje em dia, a vida mudou, a medicina mudou, a forma de captar pacientes mudou. Então, se você não mudar junto com ela, esquece, você não vai conseguir. Ou você pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil a sua trilha, o seu caminho. É uma frase meio clichê, mas assim, estar no digital não é mais uma opção, né? É uma obrigação. A gente comenta muito lá na agência que, enfim, as redes sociais, o mercado digital, o Instagram, é a maior avenida do mundo. E você ainda não paga aluguel. Então, por que você não tá nessa avenida? Sabe? Não existe mais essa opção de escolha. Ou você tá, ou você tá. E o que é engraçado é que o médico ele tá olhando pra tudo isso como se fosse uma grande tristeza, né? Do tipo, isso. Poxa, que pena, eu tenho que ir pro Stories. Sendo que, se a gente mudar a perspectiva, na verdade era um motivo para comemorar. Vamos fazer uma seguinte analogia. Antigamente, para você ter uma comunicação de massa, para você atingir muita gente, não dava. Porque existia um monopólio da comunicação de massa. Se você quisesse falar para milhares de pessoas online, de uma forma que muita gente a vê mesmo à distância, você tinha que ter uma concessão de TV, uma concessão de rádio. Era muito difícil, sempre foi muito monopolizado, muito restrito. Agora, você pode simplesmente pegar o seu celular e você se torna o âncora do seu próprio jornal nacional. Então, essa pessoa, na verdade, ela ganhou muito mais independência, muito mais autonomia. Ela recebeu um microfone. Ela recebeu um microfone gigante. E ela está reclamando. Se ela souber usar isso, ela vai perceber que o celular dela é uma máquina de imprimir dinheiro. E se antes ela sonhava em ganhar 30, 50 mil reais por mês como médico, ela vai perceber que ela pode ganhar 10 vezes isso se ela souber aproveitar o potencial do digital. E a gente estava falando de uma coisa legal sobre gente que conseguia se safar dando plantão sem ser médico. A gente tava falando disso. E sabe o que me veio na cabeça? Duas coisas. Pra você ver a importância da comunicação e a força dos gatilhos mentais. Vamos falar de gatilho mental. Quando uma pessoa chega, você falou, bem arrumado,
O cara tá alinhado, às vezes até com um relógio bonito, não é? Isso é o gatilho mental da autoridade. Se o cara chegasse todo troncho, todo desalinhado, iam desconfiar muito mais rápido. O que tu tá fazendo aqui? Mas as pessoas tiveram a impressão de que ela era um médica simplesmente porque se vestia como médico. Giovanni, não, você tá inventando. Como é que isso é possível? Exemplo disso é o golpista do Tinder. Quando você vai ver aquele documentário, o cara não era nada daquilo. Ele era um golpista. Bizarro. Aí ele falava que era CEO de uma multinacional de diamante, gatilho mental da autoridade. Ele ficava pagando presente caro pra pessoa pra ativar o gatilho mental da reciprocidade. Ele chegava, tinha uma atriz, né? Igual a nossa amiga Catarina, uma atriz. Chegava lá, fingindo que era ex-mulher do cara e falava pra pessoa que tava se encontrando com ele: nossa, esse, né? Não tava ouvindo? Esse cara é muito gente boa. A ex-mulher falando bem do cara, quer dizer, o cara é muito foda. Gatilho mental da prova social. E quando você junta vários gatilhos, você consegue, inclusive, enganar, manipular. Você vende algo que não existe. E por isso, muitas pessoas, de um viés mais acadêmico, pessoas, por exemplo, médicos, têm um certo pé atrás com gatilho mental, com persuasão, porque eles vinculam isso à manipulação. Isso. Como se fosse imoral. Fosse algo errado. Fosse errado você chegar lá e você usar certas técnicas de vendas para você poder se portar melhor. Só que o que acontece? Persuasão, gosto de dizer que é amoral. Persuasão é como se fosse uma faca. Imagina, você tem uma faca, você pode usar ela desde cortar um legume. Eu dou o exemplo do legume, porque eu sou vegetariano. Então você pode cortar um legume, você pode usar uma faca, né? Tá bom que seria um bisturi tecnicamente, mas para fazer uma cirurgia, para salvar a vida de alguém, ou você pode usar uma faca para ferir e matar alguém. Só que a faca em si, ela não é imoral, ela é uma ferramenta. Então a comunicação, gatilho mental, persuasão é a mesma coisa. Tem gente que usa pro mal e pro bem. E a galera que não domina a comunicação tá cometendo um grande desserviço. Por quê? Porque tá deixando apenas a galera que não tem boas ideias dominarem a comunicação. Aí eu falar um pouquinho do TED, né? Trouxe até o livro aqui pra... Gente, deixa eu falar pra vocês. Ele palestrou no TED Talks. É um sonho, acho que, de todo comunicador quando começa. Cara, TED Talks, né? Como foi isso aí? Me explica essa experiência. Eu vou contar. Vou só dizer porque que eu tava falando do TED, né? Que era... O tema do meu TED foi: comunicação é o maior problema do mundo e também é a solução. Porque na minha opinião, na minha humilde opinião, o grande problema do mundo é que a gente tem pessoas com boas ideias e uma má comunicação e pessoas com más ideias e uma boa comunicação. Aí as pessoas que têm boas ideias não estão vencendo o debate. Quando um médico, quando um acadêmico, quando um cara que estudou muito, seja fora da universidade, ele não vai lá e estuda comunicação, aí o que acontece? Outras pessoas com serviço pior, um produto pior, que não gera tanta transformação, vai e capta o seu cliente. E é por isso que a gente tem tanta gente, igual você falou: poxa, mas eu estudei tanto, aí eu não estou conseguindo ter tanto sucesso financeiro como pessoas que não foram para a faculdade. Por que isso acontece? Porque você não dominou a comunicação. Você está se baseando só na ideia. E como que você vai colocar essa ideia para fora? Dentro da medicina tem uma questão que você se forma, faz a faculdade tradicional. Pós-faculdade, existe duas viés. Você vai fazer residência para se especializar ou a pós-graduação. A residência é um concurso público que é mais difícil você entrar, e durante a residência a carga horária é muito maior, consequentemente você vai ter um fluxo de paciente melhor e vai aprender mais, mas você sofre mais. Então, durante a residência tem tal da hierarquia, você vai ganhar uma bolsa baixa pelo tanto que você vai trabalhar, é mais puxado, são 3 a 6 anos. Ou você pode fazer uma pós-graduação, que você paga, você tem uma carga horária menor e não tem essa de hierarquia, tal, você tem tempo livre para trabalhar. Então, dentro do ambiente médico tem essa comparação de médicos que fizeram apenas pós-graduação, por exemplo, fez pós de endócrino e aí atua na área do emagrecimento. Tem vários exemplos hoje no Brasil e ele tem diversas clínicas, faz muito sucesso, ganha muito dinheiro. E tem outro cara que fez 2 anos de clínica médica para poder fazer 3 anos de residência de endócrino, acaba e não consegue o mesmo sucesso desse cara. E aí fica nessa frustração. Poxa, eu fiz a residência. Eu peguei o caminho mais complicado. Mais complicado, 5 anos, tipo, dormindo fora de casa, ganhando pouco, sendo xingado, e acabei... Sendo xingado? Caraca, como é que é isso? O hospital é assim? Na época da residência, para um médico, assim, eu acho que
é uma das melhores épocas, porque você vai se especializar, você se transforma em outro profissional, mas ainda tem uma cultura muito antiga, então você é botado à prova a todo instante. Então ele fica frustrado, fala, poxa, eu peguei o caminho mais difícil, foi muito difícil, abdiquei 5 anos da minha vida, porque nesse tempo você acaba a sua vida social, acaba a sua vida fora do hospital, você realmente reside no hospital. E o cara fez uma pós ali de 2 anos, estudou por fora, ele tem os méritos dele, lógico, colocou a cara no Instagram e hoje ele ganha o quádruplo do que eu, tem assim, muito mais pacientes do que eu. Essa é uma frustração que o médico tem. E entra dentro dessa parte da comunicação. Porque o médico foca muito nesse conhecimento teórico. Só que esse cara que fez a pós, ele teve tempo, vamos dizer assim, e quis estudar essas outras vertentes de gestão, de comunicação, e é por isso que ele obteve resultados melhores. Cara, isso me lembrou uma coisa. Tem um dado, tá num livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Bultmann, que os médicos sempre ficam putos quando eu falo esse dado. Que é assim, 15% do dinheiro que você vai receber na vida é seu conhecimento técnico, que você estuda na faculdade, e 85% é networking. Então, todo o dinheiro que você vai receber na vida. 15% conhecimento técnico, 85% networking. E eu sou a prova disso porque eu fui o melhor aluno de uma universidade federal, eu tive intercâmbio na Europa e eu ganhava R$1.000 por mês como estagiário durante 4 anos, e quando eu me formei eu passei a ganhar mais, ganhei um aumento, comecei a ganhar R$1.500. Então assim, por que eu era o melhor aluno, o cara que estudou tanto, que tem tanta qualidade, igual tantos médicos falam isso, e ganho menos que muita gente com pouco estudo? Porque 15% da grana é realmente habilidade técnica. 85% é networking, que é a habilidade de você causar uma boa primeira impressão, estabelecer uma relação de confiança. E olha só que louco, networking é comunicação. E a gente pode falar um pouquinho, né? Você perguntou, como é que foi esse negócio do TED? Cara, seguinte, quer ver aí o livro? E inclusive eu recomendo esse livro, viu, gente? Esse livro aí, TED Talks, é do presidente do TED, Chris Anderson. O que esse cara fez? Ele não criou o TED, mas ele comprou o TED depois. E o TED estava morrendo, ele foi lá, revitalizou o TED, e ele que transformou o TED no que ele é hoje. Inclusive, você sabe por que o nome é TED? Não faço ideia. Sabe por que o nome é TED? Vou falar por que o nome é TED. Porque começou sendo um ciclo de conferências nas áreas de tecnologia, entretenimento e design. Tecnologia, entretenimento e design. TED Talks. E daí depois virou de tudo. Só que daí, por causa dessa origem, era o TED. E eu recomendo muito esse livro, gente, para quem quer palestrar. Ó, se você quer palestrar, não tô nem falando de ser um palestrante internacional, profissional. Às vezes simplesmente você quer dar boas apresentações em público. Seja porque você é um estudante, quer apresentar um bom seminário, seja porque você é um médico que quer apresentar numa conferência acadêmica o seu trabalho de modo muito legal. Você vai ler esse livro, que ele é um dos 2 melhores livros para quem quer palestrar que eu já vi na vida. É esse, empatado com Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie. Se você ler esses 2, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, e TED Talks, se você ler esses 2, é basicamente um MBA de palestra. Acabou, esqueça tudo. Então, esse livro é muito, muito legal. Daí você perguntou da experiência do TED, né? O que aconteceu? O TED, eu sempre achei legal, porque quando a gente é estudante, principalmente, quem vem da academia acompanha geralmente o TED. Não sei se foi assim no seu caso. Isso. Vê que tem, né? Porque é uma vibe mais acadêmica. Eles realmente se preocupam em pegar pessoas que têm um know-how. Então a gente já vinha com uma admiração pelo TED. Só que a Micarla tinha um sonho muito grande de ir pro TED. Era assim, um sonho da vida dela. O TED, não vou dizer que era um sonho da minha vida. Era uma meta, era um objetivo, era uma coisa que eu queria muito e que sempre admirei. Só que pra Micarla era o sonho de consumo. Tudo que ela queria era o TED. E daí a Micarla, ela é muito boa de networking. Tanto que ela tem um curso chamado Segredos de Networking, que ela ensina isso. E daí ela foi lá, começou a fazer networking com a galera do TED. Mano, a Micarla descolou um TED pra mim e pra ela. Tá ligado? A Micarla é braba. E daí a gente foi pra Salvador. Isso foi em dezembro de 2022. Fomos pra Salvador gravar esse TED. Foi a maior, ou um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira de orador. Eu digo uma das porque empata com outra, que foi quando eu fui pro programa Pânico. Então imagina aí, programa Pânico. Você assistiu ao vivo? Ao vivo. Caraca. Mano, foi muito louco. Você viu na rádio, no YouTube? No YouTube. Mano, tinha 100 mil pessoas ao vivo no YouTube só, e tinha galera ouvindo na rádio. Foi muito tenso, porque eu pensei assim, e se eu cometo um erro? E se eles me ridicularizam? E se eu não passo uma boa primeira impressão?
Cara, se qualquer coisa ali acontece que me queima, isso vai ser muito tenso. É uma linha muito tênue. E eu fiquei, velho, você não sabe, eu treinei muito, assim, meu Deus, pro pior cenário possível, tava na época das eleições. Aí eu falei, cara, mas se me perguntarem quem eu voto, o que eu falo pra não desagradar gregos e troianos? Porque lá no Pânico, até se você não falar, eles vão pegar no seu pé, entendeu? Então alguma resposta você tem que dar. Não, então eu tava preparado pro pior cenário possível. Se eles me tratassem como inimigo, se eles me antagonizassem. Só que acabou, gente, que eu fui lá preparado pro pior cenário. E eles simplesmente, não sei até hoje por que aconteceu isso, mas eles simplesmente foram muito bons comigo. O Emílio Surita, o Daniel Zuckerman começaram a falar: nossa, o professor é o cara da oratória. E ele tem um curso muito foda, que a oratória virar, ó, quando tá aberta a inscrição, tá, ó, muito foda. Recomendo ser sócio. O cara começou a fazer propaganda pra mim. Aí eu assim, caraca, o que tá acontecendo? Aí depois o pessoal do marketing digital mandou assim um WhatsApp, né? Ei, quanto que você pagou pra ter a propaganda no Pânico lá? Porque parecia uma propaganda. Mas não, os caras me chamaram no direct. Foi muito louco. No mês que eu viralizei, do nada, abro aqui o Instagram. Nossa, só que da direção do programa Pânico, você não quer gravar com a gente? Eu, como assim? Sim. Daí aconteceu isso. Mas beleza, isso foi super nervosismo pra mim, mas deu certo. Eu lembro que eu ganhei 20 mil seguidores nesse dia, foi bacana. Agora o TED. Por que o TED foi complicadíssimo, gente? Porque qual que é o negócio do TED? A proposta do TED é que você tenha uma boa ideia, que vale a pena ser compartilhada, e você compartilha essa ideia do melhor jeito possível, numa palestra, num discurso meticulosamente planejado e pensado e treinado. E daí eles meio que exigem que você escreva a palestra palavra por palavra e entregue aquilo. E não é a minha vibe. Eu sou bicampeão brasileiro de oratória, eu tenho meus métodos e eu sigo muito uma vibe, por exemplo, do Dale Carnegie, que é: cara, você vai ter tópicos, porque vai ficar mais natural, mais espontâneo. Você decorar um discurso, a receita para você esquecer. E mesmo se por um milagre você não esqueça, vai soar mecânico, porque as palavras vão estar vindo da memória e não do coração. Fala assim, cara, eu não sou de decorar e eu não incentivo meus alunos a decorarem. Só que daí no TED eu tive que decorar. Daí, gente, eu treinei 1000 vezes o discurso, 1000 vezes, lá no apartamento, dando discurso. Simplesmente chegou lá no ensaio. O ensaio foi um dia antes do TED, com todo mundo que ia palestrar naquele TED, e eu esqueci o discurso no meio do ensaio. E eu fiquei muito tenso, porque eu nunca falei isso abertamente, viu? A primeira vez que eu tô falando isso, que eu esqueci. Informações inéditas. Informações inéditas. O que aconteceu? Eu fiquei muito tenso porque eu era o cara que falava de oratória. Então, tipo assim, todo mundo podia esquecer, menos você. Tinha o cara de negócios, tinha o cara de marketing digital, tinha o cara de produtividade. Eu lá, eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Então, gente, esqueci meu discurso. Eu falei, cara, que eu sou uma fraude. Eu não. Olha a vergonha que eu tô passando. Foi muito, muito, muito tenso. Aí eu esqueci no ensaio. E daí, isso foi um dia antes, chegou o grande dia. O TED, ele não foca tanto o foco mesmo do TED não são as pessoas que estão vendo ao vivo, é a gravação. O que importa é a gravação. Ali o pessoal do ao vivo é mais para dar aquele ambiente, aquele clima bacana. Só que, por exemplo, se você erra, tô ali falando no TED, errei na gravação oficial. O que eles fazem? Não, beleza, você errou, a gente vai parar aqui seu discurso, vai vir o próximo, e daí no final você vai fazer de novo, até dar certo. Porque o foco é a gravação, não é quem tá ao vivo. Só que ninguém quer fazer isso, né? Imagina, pô, que não, e eu concordo, tu não poderia fazer, não. Não, e ainda mais eu, né? Aí, beleza, então, ó, imagina, eu já cheguei no dia do TED, tenso, porque eu tinha esquecido no dia anterior. Aí, cara, eu não podia de nenhum isso na minha cabeça. Cheguei lá pra dar o meu discurso. Aí, quando eu comecei a dar meu discurso, o que aconteceu? Não ajudou porque o câmera que tava também filmando, ele tava fazendo caras e bocas. Ele me irritou pra caramba, irritou a Micarla também. Ele ficava tipo assim, ó, tá aqui a câmera filmando, eu tendo que olhar pra câmera, e daí ele tipo assim, ó. Entendi. Isso tava, nossa senhora. Aí o que aconteceu? No meio do meu discurso, começou um bafafá no fim da sala. Tava aqui, o auditório, um zoom ali no canto. O que estava acontecendo nesse momento? Teve uma outra palestrante do TED que ela achou legal fazer um negócio inovador no TED. Ela falou, o TED é lugar para inovar. Pense num lugar legal para inovar no palco do TED. Aí ela falou assim, no meio do discurso dela, ela falou assim, gente, esqueci o discurso. Esqueci. Uai.
E agora, organização, o que eu faço? Aí a organização gritando assim, não, aí você para, a gente vai gravar de novo no fim, tá bom? E daí, pois é, gente, pra vocês verem, né? Às vezes a gente tá aqui e mesmo assim a gente esquece, mas eu queria agradecer vocês e também dizer que, poxa, mesmo eu tendo esquecido, eu tô aqui continuando falando, porque é importante você ter coragem. É importante você ter coragem de lidar com as situações difíceis. Igual eu lidei agora, porque na verdade eu não esqueci nada. Isso era parte do discurso. É tudo... E daí a organização ficou puta. A organização, assim que acabou o discurso dela, ela chegou assim: você sabe que o TED não vai aprovar essa palestra, né? Porque depois que você grava o TED, passa pela aprovação, pelo crivo oficial do TED. Eles vão ver se vale a pena ir pro canal do TED. Tem não sei quantos milhões de inscritos. E daí eles falam, você sabe que isso aí não vai passar, né? Eu já observei no TED, nos que eu assisti, que é realmente tudo meticuloso, tudo bem organizado. Assim, falei, o tempo, a forma que a pessoa fala. Até uma pergunta que eu queria te fazer. Quando tu foi fazer a tua palestra, tem uma equipe que vem porque tem que colocar dentro desse tempo. Eu sei que tu já é professor de oratória, mas ele tem a equipe deles que vão lá no profissional para tentar dar as diretrizes ou não? Você quer dar um TED? Não, é porque eu ouvi falar, é que eu vi uma métrica que já foi. Eu vou comentar como é que é. Mas só para concluir aquela história, aí a organização falando lá com a mulher, né? Olha, desculpa, não vai passar. E daí a mulher começou a argumentar. Não, mas eu já vi gente fazendo coisas assim também no TED, não sei o quê. Só que a palestra dela foi imediatamente anterior à minha. E daí, nisso, tava as duas meio que levantando o tom de voz ali no canto. A Micarla voou assim pra mandar a galera falar baixo, porque tipo assim, a Micarla tava suando frio, tipo, meu Deus, ele vai esquecer que nem aconteceu ontem. Porque quando eu tô falando, não gosto muito de distração. E daí o que aconteceu? Imagina a minha situação. Eu tô aqui, dando o discurso do TED. Provavelmente o discurso mais importante da minha vida até então. Estou aqui. Meu cérebro está dividido nesse momento. Uma parte do meu cérebro está recitando palavra por palavra o que eu decorei, que eu já não recomendo fazer, mas eu tinha que fazer. Outra parte está tentando não se distrair com as caras e bocas do câmera. A outra parte está rezando para eu não esquecer o discurso igual eu esqueci no dia anterior, porque se eu esquecesse ia ser uma fraude. E a outra parte do meu cérebro estava calculando o que estava acontecendo ali no fundo. Será que vale a pena parar o discurso? Será que ninguém tá ouvindo? Será que eu simplesmente continuo? Isso tudo acontecendo no background do meu cérebro. E eu ali, gente, eu não... Que situação! Eu tava tenso. Aí usou os 2 anos de teatro que fez lá atrás. Cara, meu Deus, eu não desejo pra ninguém assim o que eu passei naquele TED. Só que daí, no fim das contas, eu consegui dar esse discurso sem esquecer. Esse discurso foi aprovado. Agora tá lá no site oficial do TED. Se qualquer pessoa quiser ver, é só jogar TEDx, TEDx, Giovanni Begossi. Meu nome vai aparecer lá, esse TED. E, nossa, foi um momento super especial, mas também um momento muito tenso, como você pode perceber. E daí você perguntou do processo. A gente passou, né? Foi selecionado para falar no TED. É bom falar isso. Cada TED tem um modus operandi. Porque a gente palestrou no TEDx. Uma coisa é o TED, que acontece uma vez por ano, é um bagulho com maior proporção. É o maior que existe. É tipo assim, o bichão. E você tem o TEDx, TEDx, que é um evento que a pessoa que está promovendo consegue uma licença do TED, que é difícil de conseguir, para fazer um evento nos moldes do TED, e é tudo bem, né, rigoroso. E daí a gente foi num TEDx, que a maioria das pessoas vai nesse TEDx. A gente foi selecionado e daí a organização desse teve basicamente uns 3 meses de acompanhamento com os palestrantes. O acompanhamento foi, sim, bem rigoroso. A gente teve que planejar e escrever nossa palestra com muito tempo de antecedência, mandar para uma pessoa com experiência de TED, revisar, treinar online a nossa palestra, dar feedback um para os outros. Então foi assim, uns 3 meses de treino, de acompanhamento semanal para chegar lá no dia do TED. Então é bem, bem rigoroso. Aí eu sei de gente, assim, você vê que cada TED é de um jeito, né? Eu sei de gente que fez o TED 15 minutos antes. Sério? Tipo assim, foi no TED 15 minutos antes. O que eu vou falar nesse TED? Foi. Pra você ver como cada um é de um jeito. Mas esse também quase deu problema. A organização do TED não gostou muito dessa ideia, não. Porque eles são realmente cri-cri. Já saiba disso. Você quer fazer um TED um dia, eles são cri-cri e com razão. Porque a ideia é realmente você passar a mensagem do melhor jeito. É um processo, é uma jornada, sabe? Porque aí fica realmente no formato que eles vendem, da ideia que eles vendem. Porque
Eu, particularmente, por que eu gosto de ver o TED? Porque são palestras curtas, com mensagens impactantes e sem muita enrolação. Vem, tal, acabou. Não é aquela coisa maçante, que a pessoa rodeia. E isso pra, às vezes, você tá no trabalho, tá estudando lá, eu falo, não faz nada, colocar um aqui. Aí vai, 10 minutinhos, você viu um, acabou. Então, isso é o que me atrai do TED. Eu te perguntei isso porque tinha uma colega minha que palestrou em um TED, ele era médico, aí nos stories ela explicou, não, vem uma galera aqui e tal, pra explicar, pra falar como é que seria, eu tenho que montar, eles vão me direcionando pra tentar encaixar na filosofia deles, porque senão não pode. Exatamente. E você, Catarina, quer fazer um TED um dia? Algum dia. Mais lá na frente. Mas essa questão que você falou de decorar de montar o script e decorar é muito complicado pra gente que trabalha com comunicação mesmo, né? Porque é nítido, foi o que você falou, é nítido quando uma pessoa decorou e tá ali replicando aquele texto. É o que a gente passa no briefing pros nossos clientes. Ó, a gente vai mandar o briefing certinho, mas não replica, muda aí suas palavrinhas, porque a gente vê muito também na internet essa coisa mecânica, né? Aquelas publis que não fica de milhões, né? Fica de centavos. Exatamente. E o maior medo, assim, se a gente for, enfim, coletar dado e por experiência própria, o maior medo das pessoas, a gente tava falando sobre erro, né, no digital, é errar. A galera não gosta de se expor porque tem medo de errar. Então, assim, a gente tem muitas empresas hoje que oferecem uma assessoria tão legal nesse meio, né? E aí muita gente... a gente gravou um vídeo essa semana falando sobre isso pro Instagram da Viés. Muita gente demanda muito tempo, né? Porque a gente tá na nossa área de expertise. Então, esse é o nosso trabalho. Mas, por exemplo, pra quem é médico, sua área de expertise é fazer harmonização facial, enfim, cirurgia plástica. Então, por que não demandar este serviço pra outra pessoa e insistir nesse medo de errar, né? Porque é uma coisa que pra muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças e pra gente é uma coisa tão fácil de resolver, assim, é só o medo de errar. Vamos tirar ele aqui, então. Vou fazer uma pergunta agora para os dois. Eu quero que vocês derem uma dica. Por exemplo, um médico que está começando digital. Vai começar no Instagram. Quero que vocês dêem uma dica assim. Rapaz, tu tá com medo, tu é tímido, tem medo de errar, tem medo do julgamento, da exposição. Qual a dica que você daria e qual a dica que você daria? Eu vou começar pedindo pra Catarina abrir o quadro. Responsabilidade pra mim, vocês estão vendo, né? Então, na verdade, assim, o primeiro critério básico para começar na internet, a gente sempre fala, o cliente já chega com uma estrelinha ali, é quando ele não tem medo de se expor. Estamos no podcast certo para falar isso. Então, chegue sem medo. E uma dica de ouro, contrate uma assessoria valiosa de quem é especialista nesse assunto. Porque se você tá começando... Não vamos começar errado se a gente pode começar certo, né? Parece meio óbvio, mas algumas pessoas ainda não pensam. Então, foca na sua área de expertise, pensa na relação tempo e dinheiro, o dinheiro que você vai gastar para investir, né? Ele é um gasto, mas ele é um investimento alto. Invista esse dinheiro e foca na sua área de expertise que ele vai voltar 10, 20, 30, 40 vezes mais aí. Porque o médico ele tem receio de realmente pagar alguém para tentar lhe assessorar, tentar lhe acompanhar, tentar lhe ajudar. Seja um curso, seja uma assessoria, para tentar você começar a trilhar esse caminho com alguma ajuda, com um mentor, algo do tipo. E é óbvio que se você tiver alguém lhe ajudando, alguns mentores mais expertos naquela área, mais fácil vai ser o seu caminho. Mas a gente geralmente não vai por esse caminho, a gente segue outro. Mas os que vão se dão bem, viu? Tem um aluno médico, tem alguns alunos médicos. Tem um que é cirurgião plástico lá de Floripa. E o cara tem até podcast também, já fez podcast, já tá participando de outros podcasts. E isso tá ampliando o ticket dele, o faturamento dele, tá sendo bem legal. Mas daí você pedir uma dica então para médico que quer começar no digital, é isso? Então, essa dica vai para qualquer profissional liberal que quer entrar no digital. Geralmente, né? Médico, advogado, psicólogo, contador, nutricionista, vários outros tem duas questões que bloqueiam eles de ir pro digital. As duas principais. A primeira é a síndrome do agradador. O que é isso? Desde pequeno a gente é treinado para agradar os outros. Isso porque, tá dentro do nosso código genético. Então, se você ler um livro lá chamado Tribos, do Seth Godin, ele vai falar uma linha de raciocínio assim. No longo da história, o ser humano sobreviveu estando em bandos, porque a gente conseguia combater lá as intempéries da natureza em grupo, era mais fácil. E se você desagradasse
o grupo, você era expulso do grupo, morria, não passava os genes pra frente. Se você desagradava, por exemplo, a única fêmea ou uma das 3 únicas fêmeas que estão ali na sua idade de procriação e ela fofoca para as outras 2, aí você não vai procriar naquele grupo e você não vai colocar seus genes para frente. Então a gente acabou evoluindo para se tornar pessoas muito agradadoras. Por isso que Aristóteles falava que nós somos seres sociais. Então a gente já tem isso dentro da gente. Aí desde pequeno a gente começa a ouvir coisas do tipo: mas Coraci, o que os outros vão pensar? O que a visita vai pensar? O que seu tio vai pensar? E pra mulher ainda pior. A mulher ouve assim: Catarinazinha, isso não é coisa de mocinha. Cadê a mocinha comportada? E a gente vai ouvindo isso desde criança. Isso vai entrando no nosso inconsciente, vai programando a nossa mente e gerando aquilo que a gente chama de crenças limitantes, que nada mais são do que alguns pensamentos que impedem a nossa evolução, o nosso crescimento. E um desses pensamentos é justamente essa síndrome do agradador. A gente acaba vestindo uma espécie de máscara social e a gente tem medo de dizer o que a gente acha, medo de dizer nossas opiniões, de se impor, de colocar limites, de dizer não. Por que as pessoas têm dificuldade de dizer não? De sim, quando na verdade queria dizer não. Por quê? Porque tem medo de frustrar, de desagradar. E quando você começa a frustrar, a desagradar as pessoas, muitas pessoas se afastam de você. Porque não gostam da sua versão real, gostavam da versão agradadora. Tá tudo bem. Porque quando você começa a ser você mesmo, a dizer o que você acha, a se impor, a dizer não, outras pessoas vão se aproximar de você porque gostam de quem você é de verdade. Então, qual que é a grande dica para você se livrar da síndrome do agradador? Quer saber? Quero. Tô ansioso. Apesar que eu já sei. Você já sabe? Manda bala, manda bala. Então, ó, vou contar, mas é um segredo, tá? É um segredo muito secreto, então vou falar até mais baixo. O Coraci tá ali até rindo já. Vou falar baixo porque é um segredo, tá? Ó, fica a dica, tem um segredo nesse podcast, hein? Fica ligado aí. Segredo secreto, falar baixo, porque senão o pessoal vai ouvir. Seguinte, como que você deixa de ser uma pessoa agradadora? Para de rir que você não vou começar. Ó, seguinte, segredo, lá vai. O segredo pra não ser agradador é: para de querer agradar todo mundo! Só isso. Para de querer agradar todo mundo. Quando você para pra pensar assim, cara, Jesus tinha hater. O cara era Jesus. O Papa tem hater. Vocês viram que fizeram uma fake news lá do Papa vestindo uma roupa de lá, né? Uma roupa estilosa. Cara, o ChatGPT 4 tá sem limites. Cara, o Papa tem hater. O cara é o Papa. Bicho, ele é o Papa. Ele tem hater. Quem é você pra querer agradar todo mundo? Então, simplesmente foque em quem você pode ajudar. Foque em quem quer te ouvir. Imagina assim, cara, o seu pior conteúdo. Se você é um profissional liberal, provavelmente você estudou muito. O seu pior conteúdo pode ser a luz no fim do túnel de alguém. Só que o que acontece? Imagina que o triângulo, conhecimento, é como se fosse um triângulo. Você, como médico, Coraci, você está mais ou menos aqui no meio. Você não é a pessoa que sabe mais do mundo daquilo, mas você também não está na base do triângulo. Você não é a pessoa que sabe menos. Qual que é o grande truque? É você falar, ensinar as pessoas que estão abaixo de você. Só que a galera tem bloqueio no digital, por quê? Porque eles pensam em quem tá no mesmo patamar, os concorrentes, e pensam em quem tá acima. Quem tá fazendo isso há muito tempo e se compara. Aí que ferrou. Então você que quer ser um profissional liberal, bombado no digital, vou dar a melhor dica do mundo. Para de seguir todos os seus concorrentes. Para de seguir. Se a galera tá te acompanhando, oculta os stories, bloqueia se for necessário. Esquece os seus concorrentes. Porque eles só vão ficar te julgando, rindo pelas costas e mandando denúncia pro CRM. É só isso que eles vão fazer. A sua linguagem, a sua comunicação tem que ser com o seu potencial cliente. Esquece os caras. Esquece o seu concorrente. Você tá se bloqueando por causa dos seus concorrentes. Então, não, cara. Fala pro seu público. E o seu público quer te ouvir. Tem gente que quer te ouvir. Então, a primeira coisa é se livrar da síndrome do agradador. A segunda coisa que mais bloqueia a galera no digital, inclusive razão de muitos médicos não estarem no digital, é, já dou um adendo, quem fala que não tem esse, geralmente tem esse. Então a galera que geralmente ouve isso fala: não, Giovanni, beleza, eu até entendo, você falou aí o agradador, eu concordo, já tive mais, não é o caso mais, já evoluí, já tive, concordo, mas não sou eu agora. Geralmente a pessoa que fala isso tem o segundo. Qual que é o segundo? É a síndrome do perfeccionista.
que é o perfeccionista? Vê se você já passou por isso, Quaraci. Aquela pessoa que quer fazer tudo perfeito, ela vive no mundo ideal. Então ela não grava nem stories. Porque se ela gravar stories, nossa, mas eu não tô com a roupa ideal. Ai, mas o meu cabelo ele não tá muito foda. Ai, mas o cenário, eu não tenho o cenário do Thiago Nigro. Eu não tenho o cenário boladão. Ai, o meu celular não é o iPhone 14 Pro Max. E ele não faz. O perfeccionista, ele quer fazer um negócio perfeito e ele acaba nunca fazendo. Qual que é o truque para você deixar de ser perfeccionista? E o mundo está sendo dominado por pessoas que não são perfeccionistas. Porque o perfeccionista ele fica pensando tanto e ele nunca faz. Enquanto o outro ele vai lá, quebra a cara, mas aprende e faz. E quando você vê, ele está ganhando muito mais dinheiro que você, querendo fazer tudo perfeito. Então como que você deixa de ser perfeccionista? Primeira coisa, saiba lidar com os erros de forma natural. Imagina o seguinte, estamos aqui num podcast. Um perfeccionista, muitas vezes, em algum momento ele vai dar uma gaguejadazinha aqui, ele vai falar uma coisinha que ele se confundiu e já vai bugar. Ele vai falar assim, gente, não, desculpa, não era dá pra cortar essa... Agora ele fratou muito, ó. Porque... Já aconteceu isso? Uma vez já. Já aconteceu uma vez? E aí realmente era médico, inclusive, a pessoa. E realmente eu acho que é essa síndrome aí. Ele queria que tá tudo perfeito. E eu tinha até explicado no início, que eu falei, não, pode ficar tranquilo. Foi algo assim, continua. Entendeu? Mas na hora que aconteceu, ele agiu dessa forma. Exatamente assim, né? E outra, já vai uma dica de oratória. Tenha sempre uma piadinha, um comentário engraçado para usar nesse momento. Então, poxa, confundi aqui. Eles vão falar, isso que dá não tomar café, né, Quaraci? Você tinha que ter trazido cafezinho aqui, né? Ficou devendo café. Então, faz qualquer piada e bola pra frente. Lide com o erro de forma natural, porque o erro ele vai acontecer. É garantido. Se você é um profissional que vai pro digital, mesmo que você não vá, você vai errar. Faz parte. Se o erro faz parte, por que a gente se martiriza pelo erro? Vamos lidar com o erro de forma natural. Até porque é importantíssimo pro nosso desenvolvimento que a gente erre muito e erre rápido. O importante não é não errar. O importante é você não repetir o erro. Se você fica errando sempre na mesma coisa, aí negativo, não é legal. Agora, você erra, aí, aprendi com isso aqui e já vai evoluir, esse é o ideal. As empresas se permitem errar. Então, Instagram aqui, a Catarina, marketing de influência, não me deixa mentir. O Instagram tá cheio de atualização ultimamente, né? Aí os stories, vai lá, despenca. Então, por que o Instagram fica fazendo essas atualizações? Porque ele está tentando deixar o algoritmo melhor, deixar o serviço melhor, concorrer com o TikTok, com o YouTube. Então, o Instagram está atualizando. Só que ele não coloca atualização tudo ao mesmo tempo no mundo inteiro. Vamos testar essa atualização aqui no Brasil, aqui na Austrália, igual o Meta está fazendo o verificado pago. Não chegou no Brasil ainda, mas já estão testando em outros lugares. Por que eles testam atualizações em lugares isolados? Vamos fazer um MVP. Um Minimum Viable Product, esse é um nome chique, viu? Se você não sabia, produto mínimo viável. Vamos fazer um teste, um protótipo. Porque se a gente errar, a gente está errando em uma escala menor, em vez de escalar o erro. Eu acho engraçado explicar o nome das coisas, né? Por isso que eu falei a sigla MVP, porque a gente sempre fica falando as coisas e não sabe exatamente o que é, né? Uma coisa que eu vejo muita galera repetindo que é SEO. Não, mas e o SEO? E como é que tá ranqueado aí seu SEO? Você sabe o que é SEO? Faço ideia. Ninguém sabe o que é SEO. Faço ideia. SEO é Search Engine Optimization. É justamente você estar otimizado na ferramenta de busca. Então, Search Engine Optimization é SEO. Então, beleza. Erre muito, erre rápido. As empresas se permitem errar. Se o Instagram, que é bilionário, se permite errar, por que você não quer errar? Esse é o ponto 1. E o ponto 2, para você se livrar do bloqueio mental do perfeccionista, é simplesmente ser simples. Só isso, ser simples. Imagina assim, Jesus era simples. Porque ele não tinha um microfone lindo, estilo Madonna, o slide boladão. Não, ele só falava em qualquer lugar ali para quem queria ouvir e quantas pessoas ele impactou. Então, qual que é o ideal da comunicação? Ser simples. Isso até nas redes sociais, no design, a gente está vendo esse movimento. Às vezes você acha que você tem que postar, nossa, negócio, o design mais lindo do mundo. Aí vem o outro maluco, ele faz o design direto nos stories, posta e dá um certo. E dá engajamento. E daí você acha que você tem que fazer o programa com edição de vídeo profissional. Tem que ser assim, de Hollywood. E daí vem um cara lá no TikTok, coloca a câmera assim e fala de um jeito super natural, sem edição nenhuma, joga o cru com erro e tudo e viraliza. Por quê? Porque o importante é você ser
simples. Se você segue isso que eu falei e se livra do bloqueio do agradador, do perfeccionista, você vai bombar no digital. Isso que tu falou sobre errar e ter resultados, volto lá no Pablo Marçal. É algo que ele fala muito nas palestras dele. Ele falou, quando alguém chega com algum negócio para mim, a primeira coisa que eu pergunto é, cadê o resultado? Eu quero ver resultado. Seja... Quer água? Maravilha. Eduardo, bota um pouquinho de água para nós, por favor. Daí ele fala, eu não quero saber se foi o resultado positivo ou negativo, mas eu preciso de resultado. Então você tem que errar, me mostrar resultado, porque é ali que você vai evoluir. Porque se você nunca fizer, você nunca vai saber onde você errou. E aí você não vai conseguir evoluir. Então a gente precisa estar se movimentando para conseguir ir andando na vida. E eu vi essas 2 pontos que tu falou, porque eu fiz o teu curso de oratória viral. E aí, você é um aluno! Tô descobrindo agora. E aí, nesse curso, tem esses 2 módulos que falam sobre isso. E é algo que eu tento, principalmente, eu sei que eu não sou tão perfeccionista, mas eu tenho a síndrome do agradador. De ter dificuldade de falar não. Muitas vezes eu paro em casa e falo, por que eu falei sim? Que eu não queria, entendeu? Aí agora eu tenho que falar não. Aí às vezes eu quero falar não lá na frente. Só que aí já não dá mais pra falar não. Então é algo que eu tenho de defeito, que eu tento, desde quando eu vi o curso, tentar colocar. Fala, Matheus, tu quer fazer, tu tem tempo pra fazer, é isso? Ok, não tem, pois fala não. Mas eu ainda tenho essa dificuldade. O perfeccionista nem tanto, porque vai, do jeito que for, vai indo, eu sei que eu vou evoluir com o tempo. E é até bom, assim, eu e quem me rodeia ver essa minha evolução, de ver onde eu errava, ver que hoje eu não erro mais aquilo e que daqui a 10 anos eu vou estar errando muito menos. Mas de falar não é a dificuldade que eu tenho. E você gostou do curso? Muito. Você aplicou, teve resultado? Por que eu tô perguntando isso? Porque daí tá filmado, é o uso de criativo. Claro. Aí eu vou ficar rodando anúncio assim. Vejo que esse médico teve de resultado aplicando o curso. Mas, de verdade, volto até comparando, fazendo uma analogia com a palestra do TED. Por que eu gostei do curso? Porque ele é direto. Porque assim, eu não tenho paciência pra estar... Eu já assinei outros cursos antes do teu, só que aí fica rodando. Não, o teu curso é bem direto e fala, vamos pra fazer isso, assim, assado, ponto. Acabou a primeira aula. Vai pra segunda aula, vamos fazer isso. É um curso que dá pra você ver em um dia todo completo. Então, o que me trouxe mais de vantagem foi isso. E eu tento aplicar aqui no podcast na minha vida. E tá aplicando muito bem, viu? Tá super comunicativo, parabéns. Mas muito bom. Agora vamos lá, falta 5 minutinhos, que minha princesa tem evento, né? Agora eu quero saber um pouco mais, Catarina, da tua vida. Quais são teus projetos? O que é que tu pensa pra Catarina daqui a 5 anos? Falar, Matheus, o meu sonho é esse, onde eu quero chegar é aqui. Vamos lá, toda vez que me fazem essa pergunta, me colocam numa barra muito justa. Eu vou explicar. Meio entrevista de emprego, né? Eu vou explicar por quê. Não, além de ser isso, a minha vida, ela tomou uma proporção que eu nunca imaginei que ela fosse tomar. Então, assim, eu saí de casa com 16 anos, eu fiz todo um planejamento, falei, vai ser assim, vai ser assada, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dar tudo certo, e beleza, com 25 anos vou estar casada com... Brincadeira, isso não tava no projeto. Mas assim, falei, vai acontecer assim. E as coisas da minha vida, elas fugiram totalmente do meu controle. Mas elas fugiram do meu controle de uma forma muito positiva. Então, hoje eu só falo, universo, me surpreenda, sabe? Claro, com muito trabalho, sempre com objetivos e metas muito claros. Quando as meninas chegam aqui em São Paulo, tem muita modelo que chega aqui em São Paulo que me procura. Fala, Catarina, eu queria um conselho, eu queria uma ajuda, né? Já tá aqui há muito tempo, enfim, deu certo. Ou eu queria abrir uma agência, enfim, né? Me dá uma consultoria, me dá um help. E aí eu falo pra elas, você tem que ter uma coisa muito clara na sua cabeça. Se você não sabe ao certo aonde você quer chegar, tá tudo bem. O que você não pode é saber aonde você não quer chegar. Isso pra mim é muito claro. Então assim, você tem que saber todas as portas que você quer fechar, que você não pode abrir. Não, essa aqui não tá de acordo com os meus valores, ou essa aqui não tá de acordo com os meus objetivos, fecha. Agora, as que você vai seguir, siga com clareza, né? E com sempre muito trabalho e muito... Eu digo assim, eu uso a palavra foco, mas o que eu digo de foco é sem de fato dispersar pra nada, porque São Paulo é uma cidade muito grande. Então as meninas que chegam aqui, principalmente as do interior, sabe? Mas eu recebi 1000 propostas disso, o que eu vou fazer agora? Eu falo, pra você começar da forma mais fácil, saiba onde você não quer ir. Depois junte as opções que te sobraram possíveis, que vão de acordo, né, com a tua linhagem, segmento de vida, enfim, de carreira, e siga elas, porque eu fui abrindo muitas portas
muitas portas. Até em alguns momentos da minha vida, eu tive que fechar algumas que eu falava, não, eu não quero fechar essa. E lá na frente eu fui entender, caraca, não, eu precisava fechar aquela. Então, assim, agarrar as oportunidades é uma coisa que todo mundo já sabe, mas sigo insistindo nessas coisas clichês. E ter muita consciência, assim. E também não ter medo de pedir ajuda, né? Porque a gente que vem de fora se acha muito pequeno aqui em São Paulo. Então você fala, ai meu Deus, mas eu vou falar com essa pessoa. Você não é daqui de São Paulo? Não, eu sou do Sul. Eu sou nascida em Gramado, mas morava em Balneário Camboriú. Tu veio quantos anos pra cá? 16. Meu Deus, sozinha, meu pai. Muito neném. E quando você se joga assim, não tem muita opção. Ou você se vira ou você se vira. Tipo assim, né? Não tem uma... Ai, mas como as coisas, como foram acontecendo. Gente, ou acontecia. Só tinha essa opção na minha vida, sabe? É, bem complicado. E agora eu quero fazer pra você. Você assim, acompanha essa trajetória nos últimos 2 anos, mas onde é que tu ainda quer chegar? Tu falou que o TED não era um sonho teu. Qual é o teu sonho? Eu tenho muitos sonhos. Essa pergunta é legal. E o que acontece? Os sonhos vão se renovando, né? Inclusive, tem uma técnica que eu gosto de passar pros meus alunos, eu e a Carla, né? Que é a técnica do caderno. Você já viu essa? Não, essa não. O que é a técnica do caderno? Uma vez a cada alguns meses, porque quem tá no digital, né? 3 meses é 1 ano. Aí, uma vez a cada alguns meses, eu e a Carla, a gente abre aqui um caderninho, a gente coloca até a data e a gente responde algumas perguntas. Com quem eu quero andar? Que bens materiais eu quero conquistar? Como eu quero que o meu corpo esteja, meu corpo ideal, lugares que eu quero conhecer, como eu quero que as pessoas me vejam. E é incrível, gente. Você falou do universo, acredito muito em lei da atração, né? Nossa senhora, tem muitos aqui. Ó, vou pegar um dos últimos que eu fiz, só pra dar uma palhinha pra vocês. Eu faço isso uma vez a cada alguns meses. Aí, ó, isso aqui foi 20/11/2022. Então, faz o quê? 4 meses, né? 4 meses. Novo capítulo da minha vida. Olha só que legal. Tem aqui, por exemplo, como eu quero que as pessoas me vejam. E é incrível, porque as palavras que eu coloquei aqui, muitas vezes são as palavras que as pessoas usam para me descrever. Referência, inspiração, melhor orador do Brasil, humilde e generoso. Então é assim que eu quero que as pessoas me vejam. E muita gente repete isso para mim. Então, recomendo que vocês façam isso. E daí, o que acontece? Eu vou abrir um pouquinho aqui quais são os próximos passos. A gente, com assim, inspiração divina mesmo, negócio do universo, a gente descobriu que a gente era bom de digital, assim, de ganhar seguidor. Percebi isso. Eu comecei a aplicar algumas estratégias. Em agosto, a gente ganhou 200 mil seguidores em um mês. Aí, mês passado, a gente ganhou 100 mil seguidores em um mês. Então a gente consegue viralizar várias vezes, manter a viralização. Então, falando de metas assim mais imediatas, a gente quer chegar, né? A marca é o professor em 1 milhão de seguidores no Instagram ainda esse ano, 1 milhão de seguidores no TikTok ainda esse ano e 100 mil no YouTube ainda esse ano. Isso para começar. Mas o que a gente está mirando mesmo são nos 8 dígitos. E isso são coisas que nem todo mundo tem. Para você ter, por exemplo, mais de 10 milhões de seguidores, e eu tenho alunos que têm mais de 10 milhões, como a Natália Beauty, para você ter mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo, você já está num estágio bem avançado. Ainda mais de infoprodutor. Cara, um infoprodutor com isso. Então, assim, é outro negócio, não é entretenimento, não é um artista, é um infoprodutor. Mas eu penso muito nisso. Por que eu penso nisso? Porque eu quero atingir realmente o máximo de pessoas possível. Eu já fui uma pessoa que não falava bem, eu já fui uma pessoa que, por conta de não dominar a comunicação, por conta de não ter tato social, eu não era agradável, eu não era carismático, eu não era persuasivo. E isso fez com que eu fosse um nerd antissocial, que não tivesse amigos, nunca tivesse beijado na boca, não era chamado para os rolês, eu sofria bullying. Então minha vida era muito chata, a minha vida era infeliz. E a comunicação mudou a minha vida por completo. Mudou minha vida social, minha vida pessoal, porque eu passei a ter muitos amigos, eu passei a ter experiências sociais positivas, mudou minha vida amorosa, porque hoje, poxa, eu tô ao lado da Carla, tenho uma honra de ter um relacionamento com uma mulher tão foda que tá lado a lado comigo. E se eu não soubesse comunicação, como é que eu ia atrair e manter um relacionamento desse? A minha vida profissional,
a comunicação me levou a ser bicampeão brasileiro de oratória, a ser orador do ano pela revista Caras, a ser TEDx Speaker, a ser advogado e virar o professor de oratória e fazer o tão sonhado 6 em 1, 6 em 7 e tudo mais. Então, a comunicação mudou minha vida em todos os aspectos. E eu fico ainda triste e incomodado que tem tanta gente com tanto potencial que não atinge tudo que poderia atingir porque está bloqueado. Inclusive, o Chris Anderson, né, que é o presidente do TED, ele fala assim, por que o TED existe? Por que eu apostei na ideia do TED? Por que a gente todo ano cresce o TED? Porque eu acredito que muitas das soluções para os problemas do mundo está dentro de pessoas que ainda não puderam expor essas ideias ou não sabem expor essas ideias. Então imagina se a gente pudesse desbloquear a comunicação de todo mundo. Imagina que agora todo mundo sabe se comunicar de forma clara, confiante e convincente. Na minha opinião, eu tenho uma teoria que as boas ideias vão se sobressair naturalmente. Por quê? Porque o Aristóteles, ele falava há uns 2000 anos, num livro dessa grossura chamado Retórica, ele falou assim, a retórica nada mais é do que você dominar os 3 meios de persuasão disponíveis. Ethos, credibilidade e autoridade, pathos, paixão e emoção, e logos, razão, lógica. E o que acontece? O ethos e o pathos, ele tem muito a ver com a comunicação, os gatilhos mentais. Só que a galera tá usando o ethos e o pathos para transmitir ideias que não fazem sentido. A gente vê isso a todo momento na política. Por que a gente tem os políticos que a gente tem? Por que a gente tem uma política que é tão louca, ineficiente? Não faz sentido. Mas porque eles estão conseguindo, com pathos e com ethos, transmitir ideias mesmo sem o logos. Agora, se todo mundo tem o pathos e o ethos em uma mesma régua, em pé de igualdade, se todo mundo sabe transmitir confiança com a sua voz e sabe emocionar as pessoas, o diferencial de quem consegue convencer vai ser o logos, vai ser o mérito da ideia. Então eu acredito que um mundo em que a gente preste mais atenção na lógica vai ser um mundo melhor. Só que para a gente prestar mais atenção na lógica, a gente tem que armar todo mundo com as armas da persuasão. Isso é verdade, eu concordo demais. Eu acho que teve um convidado que veio no podcast que ele falava, você estudar todos esses anos, seja qualquer área de atuação, e não aprender comunicação para pegar a sua ideia e levar para o maior número de pessoas, é egoísmo seu. Porque, como tu falou, o teu pior conteúdo pode ser a luz na vida de outra pessoa. E falando da medicina, pode salvar uma vida. Pode mudar a vida de um senhor de 50 anos que é diabético, que nunca se cuidou, que por conta da tua mensagem, de um rios que viu no Instagram, resolve se cuidar, e daí vive mais 30 anos, consegue ver o neto nascer, consegue jogar futebol com o filho, e tudo isso começou aonde? Ali, na comunicação. Então isso eu acho muito importante. E aí, minha princesa, vamos finalizar. Professor, gratidão. Muito obrigado. Gratidão pelo convite, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo. Catarina, obrigado. Gente, prazer é meu de dividir uma mesa com 2 homens tão incríveis, viu? Foi sensacional esse episódio. Vai ter um próximo. Você vai vir você e sua esposa. Vamos fazer um episódio de casal. Vamos fazer um bacana pra gente ficar até mais horas mais tranquilo. Beleza? Muito obrigado por ter aceito o convite. Já lhe falei, sou seu fã. Realmente acho que você modifica vidas, transforma histórias. Continue nesse caminho que está maravilhoso. Gratidão, meu amigo, pelas palavras. E só posso dar um recado final pra galera? Então, você que tá vendo isso aqui, você gostou desse tema de oratória e comunicação, meu Instagram é @elprofessor da oratória. Se você colocar ELP, é o primeiro que aparece lá no Instagram, e eu vou te dar uma colher de chá, tá? Vou te dar um presentinho. Se você ir lá no meu direct e você colocar assim, fase 1, só isso, digita fase 1, eu vou te mandar de presente um curso gratuito de oratória. Realmente a gente faz isso porque eu acredito no potencial da oratória para mudar o mundo, gente. A gente não faz só por dinheiro, não. Tem a ver com propósito. E é por isso que eu não vou nem te cobrar. Eu vou te colocar um curso gratuito de oratória. Basta você dedicar tempo e estudar o material que eu vou te mandar. Só mandar lá no meu direct. Tamo junto. Valeu, meu brother. Abraço. Quer falar alguma coisa, bem? Tudo certinho, só deixar aqui as minhas redes sociais também pra galera. Inclusive, eu já vou abrir aqui o meu direct, digitar lá o fazia um, que eu não sou boba nem nada.
Mas quem quiser acompanhar o meu trabalho e o trabalho da Viés Agência, tanto a galera da área médica, a gente atua em todas as áreas aí, é um mercado bem amplo, @VIEZZ, Viés Agência, e o meu pessoal, Catarina com C e com TH, Vieser. Muito obrigada, foi um prazer, viu, galera? Pessoal, vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Obrigado por quem ficou até o final. Vou deixar na descrição as redes sociais de todo mundo e abraço. Uhul! Sensacional.